Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. A gente vai iniciar agora a nossa aula de hoje à tarde. Hoje a gente vai tratar da organização e funcionamento da sala de recurso multifuncional. A gente vai continuar o que a gente discutiu pela manhã, e hoje a gente vai tratar disso, a organização e funcionamento da sala de recursos multifuncionais. Pronto, permitindo aqui. E aí eu só queria ver com vocês, já está aparecendo já para vocês. O slide já está aparecendo? Tá. Já, né? Então, a gente vai tratar disso, da continuar da aula de manhã, sobre essa organização e funcionamento das salas multifuncionais. Pronto, foi permitido. E aí, de manhã, a gente viu algumas questões do que era a sala de recurso funcional, viu as características dela, a forma de organização, a gente trabalhou a questão da sua funcionalidade, e agora à tarde, vamos ver, de fato, os espaços, que foi questionado pela Livânia, de manhã, sobre a dimensão, o tamanho dessa sala, né? Como é que seria? E à tarde, vamos tratar justamente disso. Deixa eu olhar aqui para a gente poder avançar. Então, vai utilizar para a aula de hoje à tarde o mesmo documento de fundamento que a gente usou de tarde, de manhã, que é a sala de recursos funcionais, o AE em ação, que é o primeiro, que é o que vocês vão utilizar também para fazer essa atividade avaliativa, os documentos orientador do programa de implantação das salas multifuncionais, e também o manual de 2010, que trata disso, dessa respeito. Inicialmente, eu queria destacar a relação para a organização da sala de recursos multifuncionais, a questão do espaço, e o funcionamento da sala de recursos multifuncional deve ser sempre priorizado na da TR. Por quê? Porque algumas escolas podem ter 2 andares, 3 andares e 4 andares, por exemplo, não é o nosso caso aqui em Caxias, mas se isso acontecer, a recomendação dos documentos legais é que sempre a sala de recursos multifuncional fique no primeiro andar, ou seja, no térreo, para poder facilitar a acessibilidade, o translado, enfim. A escola tem essas questões de elevador para fazer essas questões. Então, a ideal é que fique mesmo no primeiro andar. Um outro ponto a destacar é que mesmo a sala de recurso multifuncional sendo um espaço caracterizado também pelo atendimento individual ou em pequenos grupos, é colocado também essa questão da entender que o professor da sala de recurso multifuncional, ele vai precisar ter uma avaliação inicial para diagnosticar, para conhecer o perfil desse aluno. Então, ele precisa também pelo atendimento individual. Ou em pequenos grupos, ele tem que considerar a dimensão de 1,20 m por 1,50 m de largura, de tamanho da sala por estudante, ou seja, não só o tamanho da sala em si, mas o espaço entre um estudante e outro deve ser respeitada para poder favorecer o atendimento, né, da movimentação. Deixa eu permitir aqui, porque eu estou com gente aqui, pronto, foi aceito. Daíla, estou te vendo. Pronto. E aí, nesse sentido, para ser respeitado esse distanciamento entre um aluno e outro, na sala de recurso multifuncional, é preciso fazer essas questões. Priorizando sempre uma sala que possibilite a disposição do mobiliário, como a mesa, a cadeira, e dos equipamentos de uso dos alunos e professores, porque cada esse material precisa ser disposto. Uma sala que já é apertada demais vai impossibilitar isso. Além da realização também de pequenas reuniões e atendimento aos pais, porque a sala de recurso multifuncional também, ela atua como espaço em que o professor faz a reunião com pais e mestre, né? Com os pais dos alunos responsáveis. Por quê? Porque ao longo do ano acontece caso do pai levar o filho com deficiência ou com transtorno, notabilidade, para a sala comum e não levar para o contraturno, para a sala de recursos multifuncionais ou de AE. De igual modo, acontece também o contrário. Às vezes, ele leva para a sala de recursos multifuncional e de AE, mas não leva para a sala comum. E aí, o professor da sala de recursos precisa fazer essas reuniões para esclarecer e dizer para os pais que é obrigatória a presença tanto na sala comum quanto na sala de atendimento especializada. Sem esquecer que a instalação elétrica também deve ser compatível com a voltagem do equipamento. A gente viu na aula de manhã que a sala tipo 1 e a sala tipo 2, elas dispõem de equipamentos como computadores, notebook, laptop, enfim, impressoras, enfim, outros equipamentos eletrônicos que demandam a compatibilidade com a energia elétrica, para não dar problema, não dar curto-circuito, enfim. Um outro ponto a destacar também é com relação aos profissionais da sala de recurso multifuncional. Me perguntaram de manhã sobre isso. Quem são essas pessoas?
embora o MEC, ele recomenda uma pessoa específica, por exemplo, um especialista na área para assumir a sala, sempre deixar bem claro que é bom, o próprio nome já diz, uma sala multifuncional, portanto, a funcionalidade dessa sala não se restringe apenas aos recursos, mas também aos seus profissionais, que são multiprofissionais, que devem fazer parte dessa sala. Por que isso? Porque, gente, um especialista em AEE, no caso vocês estão informados nisso, não vai dar conta de compreender todas as nuances e especificidade de cada deficiência, de cada transtorno, de cada dotação, de cada alta habilidade, de cada dificuldade de aprendizagem, porque é muita coisa, o ser humano não dá conta de compreender esse vasto de possibilidades de problemas, ou de dificuldade de situações. Por isso que precisa ter uma equipe multifuncional. Dentre eles, nós vamos ter que compor a sala de recursos multifuncional. O professor, o técnico da educação especial. Por que essa diferença? E aí é bom lembrar que essa diferença se dá pelas questões que nós sabemos. Para ser professor, o mínimo é a licenciatura, ser licenciado, ou fazer parte de cursos de graduação ou do nível médio, que era o antigo normal, né? Não sendo isso, ele não é considerado professor, né? Ele é técnico, ele é um bacharel. E o que acontece? O professor de AEE, e ele não é somente um especialista em AEE, o professor de AEE, ele acaba sendo também o especialista em uma área específica da educação especial inclusiva. Por exemplo, na educação especial, na educação de surdo, como Libras, no Braille, ele tem uma especialidade. Aquele professor que tem uma graduação em qualquer área do conhecimento e tem uma especialização ou uma formação em qualquer área ligada à educação especial inclusiva, possibilita isso, possibilita essa diversidade de conhecimentos e saberes. Portanto, o professor de Libras é aquele que é graduado em letras, com habilitação em Libras, letras Libras. Esse é o professor de Libras. Os demais, que têm o ensino médio ou o curso de Libras, ele entra na categoria de técnicos. São técnicos de educação especial, chamados como instrutor de Libras, instrutor mediador e cuidador educacional. Esses aí são considerados dessa forma como técnico. É por isso que vai haver uma dificuldade no salário. Agora, Caixa do Concurso, por exemplo, alguns contratados como professor e exerciam a função como diz assim, a função de intérprete. E aí, nesse caso, eles acabavam recebendo o salário de professor. Com o concurso, o que aconteceu com o concurso? Eles entraram como técnicos, né, de Libras, e aí o salário caiu, 40 horas recebendo um salário apenas pela metade, né? E aí houve aquela confusão, por causa disso, por causa da terminologia que foi utilizada. A terminologia foi utilizada para essas questões. E aí essas questões, o que acontece? Como técnico, não teria como receber aquele salário do professor. Do professor. E aí aconteceu esse problema sério, né? Que hoje eu estou questionando ainda, porque eu trabalho 40 horas como intérprete e recebo um salário da metade, e antes eu era professor contratado e exercia a função de intérprete, e agora, pela metade, por causa disso, é porque está na categoria de técnico e não de professor. O professor, o salário é diferenciado porque ele é licenciado, ele é na categoria profissionais da educação. E aí, por isso, que a sala é formada por professores das diferentes especialidades, como Libras, AEE, autismo, especialista em Braille, diversidade. Deixa eu aceitar aqui outro. Um outro ponto a destacar, para a gente poder entender esse processo, é com relação aos técnicos, né? E aos técnicos são o instrutor de Libras, como eu disse para vocês, e o instrutor mediador e cuidador. Já o tradutor e intérprete educacional de Libras, língua portuguesa também, eles vão fazer parte do quadro técnico de educação especial, podendo também, prioritariamente, ele deve estar lotado na escola onde funciona a sala de recurso ou a sala de AE, prioritariamente. Mas ele não se restringe a essa escola, ele pode também ser professor itinerante. O que é o professor itinerante de educação especial? É aquele professor que é lotado numa escola, numa sala de recurso multifuncional, só que a escola vizinha ou uma escola distante da cidade, uma mesma rede, ela não tem a sala multifuncional, e não tem um profissional lá, mas tem um aluno com deficiência, e aí ele vai lá fazer o atendimento. E aí essa carga horária dele tem que ser organizada, uma carga horária nessa distribuição, porque ele tem 40 horas para ser trabalhado. Eu vou explicar daqui a pouco essa diferença, né?
entender esse processo, como é que funciona. É a distribuição da carga horária do professor, que alguém perguntou de manhã, e também vai implicar na questão da quantidade de alunos que ele vai atender. Por exemplo, se ele for fazer um atendimento individualizado na sala de, como que diz? Na sala de recursos, ele vai atender no máximo 12 alunos, né? Por exemplo, ele está numa sala de recurso e faz um atendimento individualizado, ele atende 12 alunos. Deixa eu só ver aqui, pessoal, só um momento aqui, deu um problema aqui técnico para mim. Vou mandar. Tá lá o link. Só um momento aqui, gente. Clica no link que fez aí, ó. Abre. Copia o... Aí. Resolve aqui outro problema aqui técnico aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para eu poder fazer. Cadê meu pai? Adicionar. Quem tá pedindo solicitação? Não, clica aí em cima e pede solicitação. Vamos lá isso. Agora sim. Pronto. Vamos entender que já solicitei. Aceitei. Pronto. Para poder facilitar a minha vida aqui. Então, nesse sentido, a gente tem que entender essa diversidade que vai ser desses profissionais, mas é uma equipe muito boa. Nesse sentido. Agora você vai me ver, porque eu estou usando outro computador aqui para poder visualizar vocês. Pelo que eu estou observando no computador, na tela, não está aparecendo a tela para vocês, é isso? É o que eu estou vendo no outro notebook. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Deixa eu interromper aqui e fazer de novo. Aí ninguém me disse nada, né? Aí ainda bem que eu fui olhar no outro computador aqui. Vai. Pronto, gente. Agora sim está indo. Pronto, ficou melhor assim agora? Me confirme bem se ficou melhor. Tá bom. Pronto, é porque eu usei outro notebook aqui, minha filha me ajudando aqui. É assim, dá as filhas para ajudar. Agora sim vai dar certo. Porque aí eu consigo visualizar pelo dela e enquanto eu faço com vocês aqui. Então, recapitulando como alguém entrou agora, não sei se fiz a disciplina com vocês, o funcionamento da educação, da sala de recursos multifuncionais. Já apresentei o material com você anteriormente, que nós vamos trabalhar hoje, é o mesmo da de manhã, que é a sala de recursos multifuncional em ação, o documento orientador dos programas de implantação de sala de recursos multifuncionais e o manual de orientação de programa de implantação de sala de recursos multifuncionais. Inicialmente, eu discuti com vocês a questão da organização da sala de recursos multifuncionais, destaquei o espaço, e aí eu expressei que o espaço tem que ser um espaço adequado, porque vai precisar de exploração disso, porque, prioritariamente, ele ser organizado no espaço térreo, no andar térreo da escola, para facilitar o acesso, que seja um lugar também aplausível e de fácil acessibilidade. Mesmo a escola sendo um espaço caracterizado também pelo atendimento individual ou pequenos grupos, é preciso respeitar a dimensão de 1,20 m a 1,50 m por estudante, para poder essa separação, porque não é somente o estudante pelo estudante. Vai haver nessa sala também, a gente vai ter que lembrar que vai ter atividades, materiais, as mesas, a mobília que precisa de espaço. Portanto, precisamos priorizar uma sala que seja à disposição do mobiliário, os equipamentos, de uso dos estudantes e dos professores, além da realização de atividades como reuniões e atendimento aos pais. Sem esquecer que a instalação elétrica também deve ser compatível com a voltagem do equipamento, a impressora, os computadores, os notebooks, que dessa sala que vai precisar. Então, quem são esses profissionais que vão compor a sala de recurso multifuncional? A gente viu na aula pela manhã, de forma bem rápida, e agora eu vou tratar cada um deles. São dois grupos de profissionais. Um são tratados como professores, que são os graduados, licenciados em uma área do conhecimento, com alguma especialização ou formação na área de educação especial, seja EE, Libras, Braille, autismo, qualquer outra deficiência ligada à educação especial. O professor de Libras, esse aqui, vale destaque, é aquele que é graduado em Letras, Libras, licenciatura, então ele é chamado de professor de Libras, de fato. O contrário do tradutor, do intérprete, que ele é um técnico, ele tem um curso de nível médio voltado para Libras, então ele não é professor, ele é um técnico, né? Mas quando ele é professor, ele recebe o salário de professor. Já os técnicos de educação especial,
nós vamos ter 3 categorias, que é o instrutor de Libras, o instrutor mediador e o cuidador educacional. Com uma ressalva, nós temos o tradutor intérprete educacional de Libras, ou língua portuguesa, que ele vai fazer por baixo do quadro do sistema de educação especial, notadamente, de preferência, lotado, prioritariamente, na escola, que já foi criada, ou que tem funcionando uma sala de recurso multifuncional, ou uma sala de AEE. Mas isso não impede que ele fique somente lá, porque a carga horária dele pode ser feita em cronograma como professor, ou como tradutor intérprete de Libra, itinerante. Ele acaba ocupando a função em outras escolas que funcionam dessa forma. Por exemplo, a escola X, que não tem professor da área, intérprete o de Libras, mas ele, notadamente, ele pode ser itinerante, visitar essa escola e aplicar seu serviço lá, deduzindo aí da carga horária dele, lá da escola de origem. Aí o diretor, com esse cronograma, vai fazer essa devida adequação. Eu vou atender aqui a outro e voltou. E é nesse ponto também, eu quero destacar com vocês o fato de que a sala de recursos multifuncional, temos que ter um carinho e uma atenção para interpretar esse significado, porque embora ela fale recursos multifuncionais, nós temos que entender a multifuncionalidade do serviço ofertado no espaço dela. Para tanto, entender que não basta apenas um professor exercer a função de AE para dar conta de todas as demandas dessa sala. Por isso, requer também uma equipe multiprofissional para demandar, para poder atender as especificidades de cada aluno, de cada deficiência que é atendida. Portanto, é difícil ser especialista em um determinado público da educação especial e ter que atender um grupo de estudantes com diferentes necessidades educacionais. Por exemplo, a Tuane, por exemplo, é especialista em Libras. E ela vai para uma sala sozinha, e aí nessa sala vai encontrar alunos com transtorno espectro autista, alunos que é deficiente visual, a questão do síndrome de Down, dislexia, quer dizer, uma infinidade de situações que ela vai ter que enfrentar na sala, e a formação dela é em Libras. Então, ela não vai dar conta. Ela é muito apropriada para trabalhar com o aluno surdo, ou o aluno surdo cego, que é uma outra categoria, do que trabalhar com a diversidade. Por isso, e nessa sala tem que ser inspirada também a diversidade das deficiências que há, portanto, uma equipe muito profissional. Agora, você pode estar perguntando, professor, então, se nesse caso, então a escola não vai funcionar porque só tem um professor? Não. Qual é o critério de manhã? O critério de manhã é que a escola tem algum aluno com alguma deficiência, e aí ela informa no censo. Para fazer a escola funcionar como uma sala de recurso, não precisa ter todos os profissionais. Ela inicia com aqueles profissionais que atendam a demanda do aluno. Por exemplo, só tem um aluno surdo na escola que eu trabalho. Então, eu só preciso do intérprete de Libra, ou do professor de Libras, para ir para essa sala de recurso. Entendeu agora? Agora, se eu tiver outras deficiências, aí a cada deficiência que vai entrar na escola, vai demandar outro profissional específico dessa área. E aí a sala vai se ampliando, a sala multiprofissional. É nesse sentido. E aí a sala de recursos multiprofissional, para começar a funcionar, como eu disse agora há pouco, não precisa ter mais de um professor com qualificação diferenciada, né? Seja em transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, dotação, mas se tiver algum aluno com demanda, ela inicia funcionando com aquele que tem. Claro que deve priorizar no início o professor com a qualificação na especificidade do estudante matriculado. Como eu disse, se for um aluno que ele é cego ou com deficiência visual, que vá para lá o professor de braille, né? Os profissionais, professores especializados em técnica de educação especial, devem ser lotados na própria unidade escolar, de preferência onde haja a sala de comum funcional, porque facilitaria o trabalho. E aí a rede fazia o remanejamento de acordo com a necessidade. Porque isso não impede, então, de fazer itinerância. Como eu disse anteriormente, esse professor da sala de recursos, eles podem fazer a itinerância, que é o trabalho em uma outra escola que apresente demandas de alunos com deficiência, mas que não tenha o profissional. Qual é a carga horária? Alguém de manhã me perguntou, não sei se foi a Naciele ou foi a Bianca, alguém me perguntou de manhã sobre a carga horária do profissional que vai atuar na sala de AE, ou na sala de recurso multiprofissional. É 40 horas de preferência. Por que 40 horas? Porque acontece, aqui na nossa turma, nós temos a Rayane e a Nayana, se eu não me engano. Ambas, elas trabalham 20 horas na sala de AE de uma escola no São Francisco e a outra, não me lembro o bairro. Isso é um problema sério, não era para ser isso. Por quê? Porque ela está na escola de manhã. E à tarde, quem vai atender os alunos? E não só isso, perde-se o foco, porque o que acontece?
No contraturno, de manhã, o aluno que trabalha de manhã, o aluno que estuda de manhã na escola, ela não vai atender. Aliás, à tarde, porque o de manhã vai para a tarde, então ela não acompanha ele. E o da tarde é que ela acompanha de manhã. O ideal é que ela tenha 40 horas para ela ficar manhã e tarde na escola, para poder fazer trabalho sistematizado, né? E não quebrar o horário. No caso, se eu já tenho duas, a Nayana e a Rayane, então ampliar a Rayane para 40 horas na escola que ela está e a Nayana 40 na escola que ela está. E aí facilitaria esse trabalho, que atrapalharia. E aí, na divisão disso, ficaria vai depender da divisão desse carga horária de acordo com as atividades de AE que ela vai desenvolver, vai abranger primeiro o atendimento à necessidade específica do estudante, o apoio ao professor da classe comum e à família do estudante. Por exemplo, na escola que ela trabalha, só tem 4 alunos com deficiência, ela vai fazer o horário dela para atender a especificidade. Eu tenho um aluno que é surdo, eu tenho um aluno que é visual, e eu tenho 2 que é autista. E ela faz a escala dela para atender na semana esse público. E o outro horário, ela faz o cronograma de atendimento ao professor da sala comum e à família desse estudante, porque boa parte das famílias dos alunos, lamentavelmente, não tem informação, não conhece, e elas precisam de assistência. Quem vai dar essa assistência, orientação de como trabalhar com um aluno com deficiência, é justamente o professor da sala de recurso. Já atendi aqui, pronto. Pronto, agora eu vou voltar aqui para cá. E aí, nesse sentido, como eu falei para vocês, voltando para cá, porque vou tentar aumentar, entrando. Ele vai também dedicar tempo à adaptação de material, e aí adaptação e flexibilização curriculares. E nesse processo também demanda, porque o professor da sala de recursos, ele tanto produz recursos na própria escola quanto em casa. Então, isso demanda tempo para ele fazer isso. Também dedicar tempo para estudo, para pesquisa, planejamento, formação, que ele também vai se qualificando nesse processo. Ele precisa também reservar um horário para servir de itinerância quando necessário. Se houver isso, esse horário dele vai ser deduzido do horário da escola. Por exemplo, eu trabalho na escola Antônio Edson, como professor intérprete de Libra lá, e aí a escola João Lobo solicitou que eu fizesse um trabalho com o aluno surdo de lá. Nesse caso, eu vou fazer a itinerância. E aí, em vez de eu ir para a escola de origem, eu vou para a escola João Lobo. E aí, o meu horário que eu seria cumprir naquele dia na escola Antônio Edson, eu cumpro na escola João Lobo. Então, deduz esse horário comunicado para o gestor da escola. Cabe, portanto, ao professor elaborar o seu cronograma de atividades, conforme o quantitativo de estudante, para poder distribuir ao longo da semana esse atendimento. E aí, claro, apresentar ao gestor da escola para validar, para fazer a validação desse serviço. Até aqui tudo bem, né? E aí, com relação à língua brasileira de sinais também, que no caso vai ser o professor de Libras ou tradutor intérprete, fez trabalho com isso, também na sala de AEE, ou na sala de recurso multifuncional. Língua portuguesa como sendo a segunda língua para os estudantes, nesse caso, esse aluno surdo, ele vai ter aula de manhã, por exemplo, na sala comum, e no contraturno, quando ele for para a sala de recurso multifuncional, ele vai ter aula de língua portuguesa. Por quê? Porque o surdo, a lei assegura Libras como a primeira língua dele, e a segunda é a língua portuguesa. As duas línguas têm que ser ensinadas, a língua portuguesa e a língua de sinais. A interpretação de Libras digital, e aí a digital também chamada também tátil, a DOMA e a alternativa de comunicação para os estudantes surdo-cegos. Aqui queria saber uma observação. Isso que vai demandar do professor da sala de recurso muito a habilidade de trabalhar com isso. Por quê? Vocês sabem o que é a técnica do TADOMA? Alguém já sabe, já vou falar? Hoje eu vou falar na Libras tátil. Vocês podem falar. Se não, o TADOMA, gente, nada mais é do que a maneira de comunicação estabelecida pelas pessoas chamadas surdo-cego para se comunicar. Ela usa o dedo, né, o polegar dela, ela coloca na boca da pessoa que está oralizando e os 4 dedos no queixo. E a partir daí ela estabelece a comunicação, ela compreende a fala. Porque o surdo-cego, alguns podem achar, não, ele é surdo e é cego. Não necessariamente. Né? Por isso que ele está numa categoria diferente do surdo e do cego. Porque ele pode ter baixa visão e ser surdo. E aí ele tem vantagem que ele consegue usar isso para enxergar algumas questões. E isso está ligado à questão da maternidade, no parto, dessa questão que vai ter esse problema. E aí, com uma forma que eles encontraram de se comunicar, eu vou até mostrar depois um vídeo no final se der tempo, usando o TADOMA, que é a modo de falar, botar o polegar na boca da pessoa que está falando, tipo isso, e colocar os 4 dedos, o restante, no queixo, para poder fazer a leitura não só labial, mas movimento, eles conseguem se comunicar, né?
E essas são alternativas que vai possibilitar a comunicação das pessoas surdo-cego. O sistema de Braille também, que demanda não só estudo, produção de material e de atividade com os alunos, tudo isso acontece na sala de recurso multifuncional. A produção de livros em formato digital e material didático, que atende o conceito de desenho universal. E aí, desenho universal está ligada à acessibilidade, está ligada que é para todo mundo, tanto para o cego, para o surdo, como para os demais sujeitos que têm algum tipo de deficiência que precisam ter acesso a esse material. De preferência, a gente realmente trata com o aluno cego e com o aluno surdo, que é para fazer essas questões. Quando é para o cego, ele trabalha muito a questão do tátil e do visual, né, que é por meio do Braille, para fazer essa questão de alto relevo. Pronto. Um outro ponto a destacar também são as técnicas de orientação e mobilidade. Por quê? Tanto na Libras quanto para o aluno que é cego, o déficit visual, lá no quem vai trabalhar com Braille, precisa também ter uma noção de orientação. Como é que esse sujeito vai se localizar, vai se locomover, se mover no espaço, a mobilidade dele na escola, na rua e em casa. E aí, nessas aulas, na sala de recursos, também trabalhar a questão de direcionamento, lateralidade, direita, esquerda, cima e baixo, noções de orientação e de mobilidade. O soroban e a escrita cursiva, porque o soroban é uma forma que facilita a escrita para aquele sujeito que tem a deficiência visual, né, que é ligado muito para essas questões. E aí, na sala de recursos multifuncional, também trabalhado isso. Outra especificidade curricular na sala de recursos multifuncional que tem que ser obedecida e observada é o enriquecimento e aprofundamento curricular. E aqui eu queria falar muito com vocês, porque há uma ideia errônea passada na comunidade escolar de que o professor da sala de recurso multifuncional, ou de AE, ou intérprete, ou qual seja ele, ligado à educação especial inclusiva, é aquele que vai simplificar, vai fazer tudo pela pessoa com deficiência. Não é. Quem vai fazer tudo isso é o aluno, é o sujeito com deficiência. O que vai acontecer? Aí diz, não, mas é um conteúdo empobrecido, reduzido, simplificado. Não. O que o professor da área da educação especial vai fazer é uma adaptação curricular para facilitar a aprendizagem. Ou seja, se o aluno ele tem deficiência visual, o professor precisa fazer uma atividade em alto relevo, tátil ou audiovisual descritiva, para poder facilitar essas questões, né, descrever essas, e aí não ele está atrapalhando, vai fazer todo o trabalho, por exemplo, no computador, notebook, quem tem deficiência visual, tem lá pelo áudio, tem a comunicação no microfone, que é aberto lá, é intuitiva, o sujeito ele consegue fazer todas as ações dele, guiada pelo o notebook, claro, tendo o apoio do professor da sala de recurso funcional, ou da E ou do Braille. Um outro ponto a destacar é a aplicação de estratégias para o desenvolvimento dos processos mentais cognitivos, através de atividades cognitivas que desenvolvam as funções mentais superiores e executiva. É isso que a gente vai fazer na sala de recursos. A gente vai dar aula de português, de matemática, de ciência. Não. Nós vamos pensar em estratégia que faz esse aluno compreender como é que ele aprende, quais os processos cognitivos que ele mobiliza para poder aprender, para poder facilitar, para poder associar e compreender o conteúdo que é ensinado na sala comum. O ensino como uso da usabilidade, das funcionalidades da informática acessível, que aí a gente vai trabalhar com a comunicação assistiva, a tecnologia assistiva, que é interessante, e toda ela poder facilitar esse processo de construção do conhecimento. A comunicação aumentativa e alternativa, que é uma outra forma que o professor ele amplia a atividade, a fonte. Se vai ser no quadro, ele não vai escrever como ele escreve no comum, ele vai ter que precisar aumentar o tamanho da letra, da imagem, tudo isso vai ser aumentado para poder facilitar as pessoas que têm dificuldade, né? Um outro ponto é a orientação para o uso de recursos de tecnologia assistiva. Tanto eu preciso fazer isso porque não é só ele que vai dominar isso, ele precisa também orientar que o aluno dele, que tem alguma deficiência por ele, também aprenda isso, porque em casa ele não vai poder estar lá. Então, ele tem que ter autonomia para desenvolver rotinas do dia a dia. E aí, é preciso que ele se aproprie também dessa tecnologia, desses recursos, para poder desempenhar ao longo do dia fora da escola. Orientar também para o uso de recursos ópticos e não ópticos, né, são aqueles que ligados às pessoas com deficiência visual, para poder enxergar melhor, ter uma melhor exploração desses recursos. E aí, nós entramos nos recursos materiais e equipamento. Não vou detalhar agora para vocês eles, por quê? Porque todos eles eu mostrei de manhã. Pela manhã eu mostrei os recursos que são necessários para a sala de recurso multifuncional do tipo 1, que é ligada aos alunos com deficiência, menos a deficiência visual, e a sala do tipo 2, que atende todo o material do A1, mais o material voltado para o aluno com a deficiência visual.
E aí, para personalizar o atendimento na sala de recurso profissional, é bom destacar a matrícula do estudante. Primeira coisa é, eu preciso de matrícula. Ah, professor, mas ele está matriculado na escola. Está na escola. Mas ele precisa também estar matriculado na sala de recurso multifuncional. Entendeu? Então, ele tem que estar matriculado na escola e na sala de recurso funcional. E informado ambos no censo escolar. A dinâmica de atendimento, ela vai obedecer a alguns critérios para ser observado. O primeiro é o mínimo de 2 horas semanais. Essas 2 horas, né, 60 minutos, é 50 minutos por dia. Você distribui, por exemplo, segunda e quarta, eu vou atender o professor, o aluno José Cláudio, né, José Cláudio? Aí o José Cláudio, ele já sabe que de 9 às 10, ele tem esse atendimento na sala de recurso, na segunda e na quarta. Quando a professora dessa sala de recurso ou o professor entender que ele precisa fazer agora uma atividade de pequenos grupos, ele marca um outro horário com esse grupo específico para trabalhar com eles. E todos os horários têm que ser repassados para a direção da escola para ser feito. Um outro ponto é que tanto pode ser individuais quanto pequenos grupos. Quem vai dizer isso? É o teu diagnóstico, a tua avaliação inicial desse perfil. Por isso que é importante o laudo médico, o relatório do psicopedagogo ou do neuropedagogo, para poder te dar encaminhamento essas questões e fazer as observações. Daí, outra coisa é bom guardar. Todo professor da sala de recurso e da EE, ele tem 2 cadernos. Um caderno de registro, que é fazer o relatório, de acompanhamento individual, que ele mostra a evolução desse aluno, e um coletivo, né? E mais ainda, o aluno também tem um dele, para ele acompanhar a evolução dele, que é nesse caderno que vai estar registrando as observações, os avanços, a dificuldade. Você olha, hoje ele conseguiu nessa atividade aqui, ele saiu melhor, ele conseguiu fazer isso, mas ele teve dificuldade ainda aqui. E aí pensar em aspecto para poder ajudar ele a superar. A avaliação inicial é importante, por isso que não adianta receber o aluno cru lá e começar a trabalhar com ele. Busque conhecer a anamnese, e aí tem a anamnese. Nessa sala é para ter um profissional chamado assistente social. O assistente social que vai fazer a anamnese, que é a história de vida dessa criança, desse aluno, juntamente com a família, para saber outros fatores externos à escola que têm dificultado o desenvolvimento dele, o aprendizado dele, porque não é somente a deficiência. Porque há um eleito engano, não, ele não aprende ou tem dificuldade de aprender porque ele tem essa deficiência X. E muitas vezes não é só isso que está atrapalhando, tem outros fatores no ambiente familiar, no contexto inserido, que atrapalham isso. O cronograma, e aí parece fazer esse cronograma de trabalho, porque se não fizer isso, você vai se perder. Você faz o cronograma e submete à apreciação do gestor da escola ou do cronograma pedagógico para validar o seu cronograma de atividade. E aí, quando acontece o desligamento do aluno? O aluno sai da sala de AI ou sala de recurso, tão logo você, professor da sala, perceba que ele já conseguiu superar todas aquelas limitações que ele estava. Ele não tem mais aquela dificuldade. Né? E se ele conseguiu fazer isso, ele volta a ficar somente na sala comum. Mas ele pode voltar a qualquer momento, se ele sentir necessidade, ou o professor perceber, ou até você mesmo, ele pode voltar a participar das atividades na sala de recurso. Então, o desligamento dele está ligado a isso, a ele conseguir já superar a sua dificuldade. Só que a gente tem percebido é que muitos deles permanecem todo tempo naquela sala, que eles gostam de participar. Agora eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês observem, fique bem atento a esse vídeo, que é uma experiência de uma professora de sala de recurso multifuncional. E aí que é interessante, de manhã a Elivânia falou que há um distanciamento entre a sala comum e a sala de recurso multifuncional. E aí, nessa escola, olha, interessante, o professor da sala comum pegou seus alunos e agendou um dia para conhecer essa sala de recurso, para saber o que faz lá, quem que trabalha, quais as atividades realizadas, porque é muito fácil, não, é uma sala que fica ali, ninguém sabe o que tem lá dentro. E aí levou. Presta atenção, ele é rapidez, 5 minutinhos. Presta atenção, porque ela vai servir de base para a nossa avaliação de hoje, né, lá no final. Tá bom? Presta atenção no vídeo. Sou a professora Maria, sou pedagoga, sou responsável pela escola, aqui na escola Antônio Pereira, Sem áudio, vídeo, professor. Tá sem um áudio? Deixa eu botar aqui. Já.
Vou voltar aqui. E agora? E agora? Dá para ouvir? Continua sem áudio. Peraí, eu vou fazer aqui. Vou botar aqui de novo, para ver que eu não. Foi? O professor continua sem áudio. Não dá de ouvir nada. Né? Mas tudo bem. Vou tirar aquele aqui. Eu vou botar o link para vocês no chat, aí vocês clicam no link, é mais fácil. Pode ser? Eu vou botar o link no chat, aí vocês só acessam. Deixa eu achar bem aqui. Cadê o link de vocês? É fácil para vocês achando. Aí você dá uma clicada nele para facilitar a visualização. Porque o texto ele não deu tudo certo. Pronto. Clica aí em cima do link, vocês vão visualizar aí. E agora? Deu certo pra você clicar em cima? Professor, não vi link. No link, no chat, dona Rosário. Do lado aqui, de onde fala, ó. À direita sua. Tem assim, chat. Aí vocês clicam em cima, vai gerar lá pro YouTube. Viu? Pronto. Clica agora, vocês vão assistir pelo YouTube aí. Aí a gente volta. Ah, não. Conseguiram? Pronto. Não veio nada de link aqui. E remédios. É bem onde tem a caixinha de mensagem, remédios. É médico. À direita tem. Olha para essas imagens, tem lá, tem chat, tu vê as pessoas, tem as carinhas de cada um pequenininha, né? E tem lá a mensagem. Veio aqui. Certamente. Vai dar certamente. Não tô vendo nada de link aqui, não. Deixa eu ver aqui onde é que eu vejo um link que o professor botou aqui. Ele disse que é no chat. E remete, tá escrito assim, chat, C-H-T, chat em português. É porque em inglês é chat, mas no português é chat. Tá escrito assim, ó, C-H-T, chat. Observou? Tá de verde, é verdinho. Bem na parte superior. É onde tem as mensagens, cada um botou uma mensagenzinha. Viu? Já localizei, já. Pronto, lá em cima tem eu botei um linkzinho. Tá todo azulzinho, clica em cima. Tá.
E Mari, tu entra bem onde a gente Tô- fica mandando mensagem. tá bom no viu? meu Onde a aqui, gente manda mensagem. Teu nome chat. Aí tu entra, que aí tá aí. Tá bem o linkzinho do YouTube. Não, não tem. Entra bem onde a gente fica mandando mensagem. Manda mensagem do lado. Teu nome chat. Se eu quiser sair, como é que faz? Pronto, pessoal, assistiram? Deu para assistir? Podemos voltar então para a aula? Me confirma, já terminou de assistir o vídeo? Não acabou, não, professor. Só um Pronto, só me minutinho. avisar. Certo. Agora a gente agradece os alunos também do terceiro ano A que vieram, eles vieram aos poucos, porque a sala é pequena. A gente agradece a escola pelo espaço e também por mostrar Ih, acabou aqui. Ai, meu Deus. Na setinha, né? Acabou aqui, professor. Voltar então. Já assisti. Pronto. Então, percebeu aí que ela faz um resumo, né, de como é a sala. Eu queria ver vocês agora, o comentário de vocês sobre esse funcionamento da sala de recursos. Veja que ela fala desde o início lá, até a função dela, os recursos que tem, a funcionalidade, como é que é feito. E aí, como vocês viram, a sala dela é uma sala apertada, né? Veja que é difícil ver um trabalho lá, é bem apertadinha a sala dela. Vamos lá, mas eu quero ver vocês primeiro. Qual é a percepção de vocês desse relato da professora da sala de recursos?
Pronto, quero você. Agora deixa vocês falarem, quero vocês. Olá, Regina, Edinalva, Ana Maria, a nossa Machado. Ah, tá amamentando, pode não. Tuane. Uma sala pequena, né, professor, mas é bastante equipada de recursos, né? Sim. Mas vocês acham que isso favorece o trabalho dela ou dificulta ser um espaço pequeno? Um pouco. Dificulta um pouco, né? Porque Sim. pequena, os maiores, né? Ficou muito tumultuado, materiais caindo, as crianças pelo meio, com muitos recursos ao redor, além do que ela está manuseando, né? Se fosse uma criança que não se concentrasse, ele teria muitas coisas para chamar a atenção dele ali, que não era viável para o momento, né? Perfeito. A Rosário levantou um ponto importante, a gente ter cuidado. Uma sala bonita, uma sala organizada, não significa é muita coisa. Por quê? Quando trabalhar com a educação especial inclusiva, é trabalhar a questão da atenção, porque qualquer coisa tira a atenção dele, tira o foco. E aí já era um processo de acompanhamento dele. Então, tem cuidado com isso. Um outro ponto, percebe que nessa sala aí também, em razão disso, não dá para atender aquele princípio lá, o critério, lembra? De 1,20 m por 1,50 m entre um estudante e outro. Se botasse aquela mesa redonda lá, que estão pedindo lá, haveria espaço, haveria computador. Outra percepção sobre o trabalho realizado. A Nayana colocando aqui muitos recursos, porém muito apertado. Muito bem, Nayana. Algo mais? Outra percepção? Alguém lembra que lá no momento ela está fazendo atividade, aí o professor está lá e pergunta por que ela faz aquela atividade? Por quê? Alguém conseguiu captar isso? Boa tarde. Boa tarde, Rosário. É Edinalva que está falando. Edinalva, fala, Edinalva. Vou ligar aqui a Rosário aqui. Desligue. Boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem. Eu observei, professor, a questão relacionada, né, dos recursos em si, né, como foi colocado também a questão do espaço, né, apertado, que isso chega a dificultar em determinados momentos. Mas eu achei, assim, bem relevante a questão, né, dos recursos em si, na caixa do dominó, de uma montagem, né, que ela coloca em relação a um castelo, que é justamente favorecendo a questão da coordenação motora, e uma outra, a questão da parte do corpo humano, ou seja, você vê vários recursos que são diversificados e facilita, né, isso, o aprendizado desse aluno, onde ela faz uma colocação em relação ao caderno, né, que o senhor já havia falado também anteriormente, e esse caderninho, ele já é adaptado para aquele aluno, onde ela já viu um progresso em que ele era um aluno, né, que foi retido e depois, né, isso ele progrediu. Então, muitas vezes, isso também é necessário dentro do contexto dos alunos também, né, isso, em uma sala normal, o processo também da questão de toda uma inclusão, dessa necessidade dessa produção. Então, a caixa também, né, adaptada, isso chamou muito a questão da atenção, e aonde ela faz uma parceria envolvendo também, né, a questão da interdisciplinaridade com a questão do outro professor, né, isso para desenvolver. Então, foi algo que chamou, assim, a atenção, né, para essa questão dos recursos. Muito bem, Edinalva. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Veja aí, que não é porque a escola não tem um espaço adequado para a sala de recurso funcional que ela vai dizer assim, então não vou fazer. Não, pelo contrário. Ela encontrou possibilidades de fazer o trabalho. Enquanto não chega à sala ideal, a sala espaçosa, que tanto se deseja, ela encontrou dentro do lugar, porque nós somos de Florinho, nós somos plantados. Então, ela não pensou em dificuldade, pensou nas possibilidades, ela fez isso. E um outro ponto que ela fala aí na fala da Edinalva, de fato, é que ela faz essa disciplinaridade, pensa na necessidade, busca conhecer o histórico desse aluno, e ela diz lá na frente, também ela faz essa ponte entre a sala de recurso com o professor da sala comum, ela faz isso, né? Ela faz essa ponte que ela diz. Muito bem, Edinalva. O que mais? E eu lembrei aqui, rapidinho, só retornando, né, na parte da manhã eu tive uma dificuldade de relação. É aquela questão, quando você colocou pela manhã, que o professor de AE, ele já é aquele que vive, né, numa busca constante. Tudo que ele vê, ele já observa que deve ser reciclado, né? E eu lembrei de uma prática, tanto na questão do professor de AE, como professor também né, das outras turmas, em relação, a gente vive, né, em busca. Aquilo que você olha, já dá para adaptar para fazer um recurso para um aluno, e que vai servindo, e que esses recursos, eles facilitam muito no processo de aprendizagem. Eu tenho como exemplos, né, isso próprios disso.
e busco sempre essa questão desse trabalho, e aonde eu vejo algo assim, eu já digo, dá para reciclar, já dá de fazer um recurso, e com isso venho fazendo, inclusive, né, tem aquele o projeto, tudo, e vem dando certo, e é muito proveitoso realmente, né? É isso, Muito professor. bem. Ok, obrigado, Inácio. Valeu. Nada. Rayane, você trabalha numa sala apertada ou numa sala espaçosa, Rayane? Ela trabalha na sala Oi. Elivânia, né? Sim, Rayane. Tu te Bom, viu nesse vídeo? Na tua vivência, tu tá vivendo agora lá na escola lá de São Francisco? sim, eu vi ali a minha sala, né? Ela Comente aí para nós. é mesmo, mas tem muito recurso. E às vezes não sala montada, você pode fazer um bom trabalho. Você pode aproveitar os ambientes da escola para desenvolver o seu trabalho. E a questão também disso é porque o ruim é porque você não assim fazer um trabalho assim em grupo com os alunos, porque fica muito apertado, mas dá para trabalhar com dois alunos. Quando você quiser trabalhar com mais alunos, ou três, pode usar outro espaço, até a sala de aula mesmo deles, você pode estar desenvolvendo ali, aí porque vai estar interagindo não só com eles, mas também com os demais. Muito bem, tá vendo aí? Outro ponto a destacar na fala da Rayane, viu? Não é porque o espaço é pequeno. Então, se eu conheço a minha realidade, que o espaço é pequeno, então, no meu planejamento, na minha organização do cronograma de atividade, tem que pensar nisso. Então, ela disse, olha, não dá para muito aluno, vamos fazer com 2, com 3. É nesse sentido adequar e pensar em outro espaço, outro momento, para outra atividade que demanda os pequenos grupos, né? Então, nesse sentido. Não dá para fazer, porque aí eu quero ajudar, mas eu acabo atrapalhando o processo, porque eu encho a sala de muito aluno, que não dá certo. É por isso que tem que ter esse agendamento. Não é uma sala comum, é uma sala de atendimento. Então, você vai marcar os horários para fazer isso. Mas sem esquecer que vamos lutar na escola para que a gente tenha uma sala, de fato, de acordo com o que preconiza os documentos legais. Né? Mas, enquanto não se tem, a gente vai fazendo o que pode. Alguém mais? Nacelle? Yara? Eu vou puxando aqui. Os que não se manifestam, eu vou puxando. Lembra que essa atividade aqui ela vai servir para a atividade de hoje. Lá no final eu vou fazer a atividade para vocês. Tem a ver com esse vídeo. Quem mais? O Cláudio, que eu falei de manhã de Samuel, porque está com o e-mail do filho, né, Cláudio? José Cláudio. Quem mais? Dona Regina. A nossa agente de saúde. Eita, Dona Regina, o que você tirou nós? Pronto. Pode vai estar andando. Então, vamos voltar aqui, então. Mas a ideia era essa, e depois vocês assistem com calma de novo o vídeo em casa, que eu vou continuar para poder finalizar a aula de hoje. Tá? Deixa eu só continuar aqui e mostrar as propostas. Denil, Oi, eu queria quem fazer fala? A Rayane, diz, Rayane. essa questão de adaptações de atividades. É responsabilidade somente do professor de AEE ou também do professor da sala comum? É de Tipo assim, todo. tem uma atividade de português, mas aquela atividade de português que você elaborou, eu vejo que não dá para aquele aluno que tem deficiência intelectual acompanhar que nem os demais. Sim. Aí eu me pergunto, essa responsabilidade de adaptatividade é minha ou do professor? É dos dois. Claro que o professor da sala comum, só que da sala comum, ele está de perto, ele planejou aquela atividade, planejou aquela lei, está mais ou menos. O prefeito, se ele tem dificuldade de fazer adaptação, ele te recorre. Falta isso, está faltando essa comunicação. Às vezes, é mais fácil eu dizer assim, eu não sei fazer, então vou fazer do meu jeito, ou então negligencio, e não é isso. Então, o que está faltando, Rayane, é essa comunicação. Eu sou professor de português da sala do 5º ano, do 9º ano, eu tenho essa dificuldade, eu tenho que procurar o professor da sala de recurso multifuncional ou da AE para me ajudar a fazer essa adaptação, porque senão eu vou penalizar esse aluno. Eu não vou estar garantindo as condições de igualdade de aprendizagem. Então, está faltando muito isso, esse diálogo. Existe muito mais uma competição nas escolas, uma disputa desnecessária, porque o que nós queremos na escola é o direito de aprender do aluno. Todo mundo quer isso. Ítalo? Está faltando isso. Pronto. Não, nada não. Alguém ia dizer, remédio ia falar? Não. Então, vou voltar para a atividade aqui.
Mas obrigado pela parte de vocês, aí depois você assiste com calma em casa. Tá faltando muito isso, gente. O problema que tá faltando na gente é essa humildade de se abrir. Olha, eu não sei. Me ensina, compartilha comigo, tá faltando isso. Por que está acontecendo isso? É porque o professor do Fundamental Maior, ele já é especialista, já tem várias formações, é da disciplina específica, então ele acha, muitas vezes, você formado em História, em Português, em Geografia, ele já sabe tudo, já domina, porque ele sabe. De fato, o conteúdo é dele, mas quem vai orientar ele de como ensinar esse conteúdo para aquele aluno que tem dificuldade é o pedagogo, é o profissional de recurso, é da sala de EE, porque ele conhece a educação inclusiva especial e sabe a estratégia. Ele não vai tirar o demérito, não vai tirar o mérito desse professor, não vai diminuir ele, pelo contrário, ele vai mostrar possibilidades. O que adianta dizer que sou muito bom em geografia, eu consigo que 10 alunos aprendam o suficiente, mas 10 não aprendem. O que adianta? Que bom professor é esse? Bom professor é aquele que consegue que todos os seus alunos possam aprender, não igual, mas que possam aprender de fato. Então, pensar no todo, e não na parte. Porque senão vai segregar, ou seja, eu continuo trabalhando para aquele grupinho que eu julgo que sabe mais, aprende fácil, e ignoro aqueles. Não é isso. Nós temos que envolver todos da sala. Embora eu tenha consciência de que todos não irão aprender da mesma forma, porque cada ter seu tempo, seu ritmo, mas que alguma coisa eles irão aprender daquela disciplina, daquela aula, daquele momento, né? Então, vamos lá para fechar a disciplina de hoje. Vou só botar aqui para a gente poder fechar aqui. É mais rápido. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. A Ana Maria colocou no chat aqui. O que ela diz aqui? Ah, Yara pergunta, o atendimento é feito no contraturno? Sim, Yara. Todos os atendimentos, que é assim, são duas coisas que tem que ser colocado. O atendimento especializado individual, ele acontece lá na sala comum. O que é esse atendimento? Consulta com o intérprete, é o aluno déficit visual que tem o braille lá com ele, é o autista que tem lá acompanhando no mesmo turno, isso aí é individualizado. Agora, como nós estamos tratando da sala de recurso multifuncional ou da sala de AE, o atendimento é sempre no contraturno e agendado previamente no cronograma, né? Uma escala, são 2 vezes por semana para cada aluno, de 50 minutos. Você marca de uma segunda-feira para o aluno A, de 9 às 10, e na quarta-feira, de 9 às 10, no mesmo horário, ou seja, o horário é o mesmo, vai mudar só o dia, 50 minutos. Agora, na sala comum, que ele está lá, porque assim, esse mesmo aluno volta para a sala comum, lá ele vai ter um atendimento especializado individual, que é, se ele é surdo, ele vai estar ele com o intérprete, mais o professor. Ou então vai ter um cuidador com ele, se for uma dificuldade de aprendizagem, tem lá o cuidador com ele, né? Então, é nesse sentido que acontece. No âmbito da sala comum, é individualizado e é diário. Na sala de recurso multifuncional ou de AIE, é agendado no contraturno os 2 dias em que ele vai ser atendido naquele horário específico. Não é a manhã toda, nem a tarde toda. É um horário específico. Aí a Ana Maria coloca assim, acredito que o trabalho em parceria com todos fará a diferença. De fato, ninguém faz nada só, né? Ainda mais a educação inclusiva, ela é feita a muitas mãos, né? Todo mundo trabalha, tem que ser junto. A Jéssica coloca, é obrigatório a sala de AE ser especialista na área. Sim, mas na área, porque assim, Jéssica, como é que eu vou coordenar uma sala que eu não tenho formação específica para conhecer? Como é que assim, eu sou formada em geografia, e aí eu ganhei um contrato, uma dobra, para mim assumir a coordenação da sala de recurso ou a sala de AE. Eu posso assumir? Posso, mas será que eu vou fazer um bom trabalho? Não, eu não tenho como mudar isso. Então, o ideal é que na sala de recurso multifuncional ou na sala de AE esteja lá pessoas que têm a mesma formação específica para lidar. Aí para evitar aquele problema, porque se eu vou falar sem formação, aí eu continuo reclamando da sala comum, porque a sala de recurso não vai atender a função dela, né? É nesse sentido, precisa ter uma pessoa da área para poder compreender. Como é que eu vou coordenar uma escola que tem alunos com deficiência, se eu que estou coordenando, eu não sei, eu não tenho a mínima noção de como trabalhar com isso. Então, o ideal é que seja o especialista na área específica, e o próprio MEC coloca isso. Só que ele está na sala de AE, não necessariamente seja especialista o AE, mas pode ser especialista em Libras, especialista em educação especial inclusiva, ou especialista em qualquer área ligada à educação inclusiva. Porque vocês percebem que há comum. Por exemplo, após vocês em AE, não é? Mas vocês acabam estudando na disciplina várias disciplinas que têm ligação com as outras áreas da deficiência. Como vocês têm disciplina de Libras 1 e 2, vocês têm disciplina de Braille 1 e 2, vocês têm recurso multifuncional, vocês têm AE, vocês têm fundamento de educação especial inclusiva, vocês pagam a disciplina altas habilidades de dotação, né?
tudo isso estão pagando. Vocês pagam algumas deficiências, como intelectual, tá, específica, que trata disso. Mas, mesmo assim, a gente acaba não se sentindo preparado para atender tudo isso. A gente acaba atendendo uma habilidade. Por exemplo, eu me identifico muito com deficiência intelectual. Eu acabo sendo AEE, mas uma AEE que está especializado na deficiência intelectual. Porque a gente acaba buscando uma área que a gente tem mais afinidade. Eu gosto mais do autismo. Ele acaba sendo especialista em AEE, mas tendo uma abordagem ligada ao autismo. Vocês vão perceber que vamos encontrar nisso. Cada um de vocês aí vão se achar, no final desse curso, em uma dessas. Por mais que vão ser formados em AEE, vocês vão acabar se identificando com uma área dessas, específica da educação especial, inclusive. E a Nacélia, isso, Nacélia, é o mesmo cuidado do ST. O aqui é a Mariana, né, Mariana? Que está com o Gilson. Para que tenha êxito no desenvolvimento da aprendizagem, quantas vezes o aluno deve se atender na sala de AI? O recomendado, Mariana, é 2 vezes, mas se no teu diagnóstico, no teu acompanhamento, perceber que essas 2 vezes na semana não está sendo efeito, você pode ampliar isso, esse atendimento. E aí, nessa situação, eu vou pegar a deixa. São 12 horas, você vai dar suas 40 horas, você vai trabalhar 12 horas. Por quê? Aliás, 12 horas, desculpa, 12 alunos. No máximo, você vai trabalhar com 12 alunos, né? Se for o atendimento individualizado, nesses horários, né? Se for coletivo, aí esse número aumenta, porque eu vou trabalhar com pequenos grupos. Digamos, eu vou trabalhar de 9 a 10 com 5 alunos. Esse não vai aumentar, porque eu estou trabalhando com pequenos grupos. Agora, se eu for trabalhar somente ao longo da semana com atendimento individualizado, o que é recomendado é 12 alunos que você vai trabalhar. Porque não dá conta, porque tem que lembrar que, além dos 12 alunos, você vai ter que trabalhar com a formação do professor da escola, você vai ter que fazer a itinerância, fazer reunião com pais, com a comunidade, um monte de coisa, que vai produzir recursos. É por isso que são 12 alunos. Se eu botar 12 alunos, daria o quê? 24 horas, né? Porque são 2 horas ao longo da semana para cada um, né? Daria 24 horas. Das 40, sobraria 16. É isso? Né? 16. Tá? Então, nesse sentido, para poder se organizar. Agora, se for coletivo, pensar nessas questões. Tudo bem até agora? Tudo certo, né? Então, vamos lá para compartilhar com vocês o que está faltando. Deixa eu só botar aqui o restante. Pronto, retomando aqui para a gente poder retornar onde nós paramos, para poder finalizar a aula de hoje. Já são 5h07. Já. Vou voltar para a gente ver onde nós paramos agora há pouco. Pronto, nós estávamos aqui no vídeo. Pronto. Então, na próxima aula nossa, que vai ser marcada em julho ainda, que dependendo da realidade da pandemia, a gente pode ser ela presencial, mas até o momento, tudo que vem para que nosso último encontro também seja pelo Google Meet, né, à distância. Aí eu vou trabalhar com você na aula do próximo encontro, né, nosso, as atribuições do professor de AEE, que aí quando eu falo AEE, não é o AEE holístico, é o AEE que está na sala de funcional. As orientações pedagógicas para o professor da sala de comum funcional, sim, a gente vai trabalhar as orientações de acordo com as deficiências para ser atendida, inclusive o plano de atividade individual, o plano de atividade coletivo e o plano de ação desse profissional, né, que vai se trabalhar na próxima aula com vocês. Para hoje, para avaliação da aula de hoje, vocês irão produzir uma atividade a longo prazo, ela vai ser entregue dia 10 de julho no máximo, né? Você pode fazer antes e me enviar. Olha o que eu proponho, então. Vocês vão reler o material da primeira e a segunda aula, ou seja, da aula do turno da manhã e do turno da tarde de hoje, e produzir um texto autoral, uma atividade individual, ou seja, autoral, ou seja, com suas palavras, pode usar a fundamentação teórica? Pode, mas faz a citação, mas é um texto autoral seu, é uma produção sua. Mas você pode, caso queira utilizar alguma citação, você pode fazê-la, obedecendo às normas da BNT, de fazer a citação e a referência adequada. Qual é o tipo de atividade que eu estou propondo? Sala de recursos multifuncionais, como espaço para atendimento educacional especializado. Com base no que a gente aprendeu hoje pela manhã e hoje à tarde, e com base nesse vídeo que a gente assistiu da professora, isso poderia assistir depois dele, são produzir esse texto, no mínimo com 2 laudas, pode ser mais, eu estou pedindo no mínimo de 2 laudas. Como é um curso acadêmico de pós, lembrando, capa, folha de rosto, e aí segue o texto normalmente, que é um texto acadêmico, né? E aí, no final desse texto, eu só quero que vocês emitam o parecer de vocês, a opinião de vocês,
uma avaliação sobre o trabalho realizado pela professora daquela sala de recurso que a gente viu no vídeo, conhecendo uma sala de recurso, sala de recurso multifuncional. Lembra aquele vídeo? Vocês vão reassistir ele e fazer uma análise. No final, eu quero parecer. Vocês vão fazer o texto e aí finalizar com essa análise de vocês desse vídeo, né? Do trabalho que é feito nessa sala de recurso. Vocês poderão mandar para mim até o dia 10 de julho para o meu e-mail, que vocês já tem ele, mas eu fiz questão de voltar novamente, que é Denilson Barbosa Estudos@gmail.com. Ele está no e-mail de vocês que eu mandei para vocês isso. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Pode falar no coisa. Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Vocês acham que tá uma tarefa bem simples, não é? Não, E, professor, tudo ok. Mas deixa eu... Agora surgiu. É para reler aquele material que você colocou lá, aquele livro, as apostilhas, ou é rever a aula? Não, né? Vocês podem voltar. Pode assistir a videoaula, aquela tarde de base. Vocês podem ler os slides. Vocês podem ler o manual. Tem um manual que eu mandei para vocês lá. Eu dou uma dica para vocês. Tem aquele manual que está lá, o azul, e o que vocês vão usar para atividade 2. Ele serve de base. Mas pode buscar também outras fontes. Não tem problema nenhum. De modo que vocês consigam fazer esse texto que trata sobre isso, né? Por que eu botei isso? É porque lá nos da aula, no início, porque pode ter na escola separado, tipo, a sala de recurso multifuncional e a sala de AEE. Não há nada que impeça. Mas também, o que mais acontece, e é possível fazer, é que o atendimento, o AEE funciona dentro da sala de recurso multifuncional. Por uma razão simples, né? Porque é lá que está a estrutura, está os recursos, né? A estratégia facilita, né? Então, geralmente, as escolas têm feito isso. O AEE acontecendo dentro da sala de recurso. Mas também acontece casos que a escola tem a sala de recurso, mas não tem a sala de AEE, e vice-versa, né? E aí vai acontecer o processo. E às vezes acontece ela fazer junto. Né? Vou mandar uma matéria para vocês mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês vão usar esse mesmo material aqui, que eu mandei para vocês, esse, e aquele azul, que eu mandei de manhã para vocês no e-mail, para vocês. E ainda tem esse outro, que é para a segunda atividade. Agora sim, eu vou entrar na segunda parte, que é a atividade da segunda nota, né, que é da outra, que eu pedi que vocês pensassem os grupos, para a gente poder ver se fazia pela afinidade, a temática, ou se fazia o sorteio, lembra? E aí, quantas laudas esse trabalho? O anterior, mínimo em duas. Mínima. Eu não botei máxima, não, fica à vontade. Só mínima. Entendeu? Porque é muita coisa, eu quero falar com vocês sintetizar isso, né? Falar essas questões. Não só das facilidades, da dificuldade, para entender como é que está acontecendo vocês. Claro, o que é uma sala de recurso, né? A relação disso com a EE. Discutir essas questões para discutir com vocês. Professor. Oi. Professor, dá para você voltar à página anterior para me tirar a foto. Pronto. Lá da primeira? Tá, obrigada. Nada. Vou tirar aqui a foto. Eu vou mandar esse slide primeiro de vocês de novo. Bom, vai. Vou mandar primeiro de vocês. Fiquei preocupada. É um texto simples. Porque, assim, como é a distância e tudo é remoto, a única forma que eu encontrei para poder facilitar isso. Porque a participação de vocês, eu estou acompanhando. Quem está participando aqui das aulas, eu estou anotando, acompanhando. Tudo isso eu avalio também, como vocês sabem que eu avalio todo, né? Eu não avalio somente algo pontual, né? Eu avalio o processo, né? Não é algo pontual. Né? Tudo isso eu avalio. Então, para a próxima aula nossa, a gente vai discutir o quê? Olha só, vocês vão trabalhar colaborativa, né, junto, de forma remota. E aí, para articular com o meu grupo, eu vou ver pelo WhatsApp, discutir isso, de forma que a gente vai se encontrando virtualmente com esse sujeito para formar nossa atividade. Qual é a proposta da atividade? Vocês vão ler, eu destaquei lá, página por grupo. O grupo 1 ficou com deficiência intelectual. Lá na página 23 a 37, lá ele discute o que é deficiência intelectual, ele fala das estratégias, dos recursos, da melhor forma de fazer um plano de atividade, tudo isso ele faz. Eu quero que vocês leiam tudo isso, e aí produz apenas um plano de atividade, de uma atividade, e essa atividade vai precisar de um recurso para ser aplicado, no mínimo um recurso. E aí, essa parte. Quando for no encontro que vem, cada grupo vai socializar, vai deixar claro para o grupão aqui, explicar de forma bem breve, o que é deficiência intelectual, por exemplo, né, de fato, quais as dificuldades que esse aluno que tem encontra para aprender e quais as facilidades. Que atividades é mais fácil de desenvolver com eles e que atividade é mais difícil. E aí vocês apresentam uma sugestão de atividade que vocês julgam que é fácil para desenvolver com esses alunos, que vai facilitar
eles aprender ou superar aquela dificuldade. Pode ser psicomotora, pode ser cognitiva, enfim, vamos pensar nisso para fazer esse aluno superar. A mesma coisa vai acontecer, com o grupo 2, que vai trabalhar deficiência visual. Está na página 38, na página 49, desse manual aqui, Esse manual, o AE em ação. Eu botei tanto no grupo de vocês, quanto está no e-mail da turma no material. E aí pode me usar de apoio, como estratégia, esse outro aqui, Esse outro livro está no meio de vocês, embora ele foca a deficiência intelectual, mas dentro dele tem várias sugestões de atividades que pode ser aproveitada para outras deficiências. E lá ele já mostra os passo a passo, mostra sugestões de como fazer. É para vocês terem noção, porque quem vai trabalhar na sala de recurso funcional tem que ter isso, essas várias possibilidades de pensar em atividade e estratégia para desenvolver com os alunos. Mesma coisa com o grupo 2. O grupo 2 vai trabalhar isso, dizer bem claro no nosso trabalho da próxima aula, o que é deficiência visual, quais são as dificuldades que esse aluno encontra, quais facilidades, que atividades são mais favoráveis a desenvolver com eles, e aí apresentar um plano de atividade simples, uma atividade só, com recurso para a gente poder socializar aqui virtualmente. Eu sugiro que você execute antes esse recurso com alguém da casa, ou alguém do grupo aí, pelo WhatsApp, vai filmando e pode socializar, senão a gente pode fazer demonstração ao vivo no próximo encontro nosso, né? É simples o vídeo, né? Aliás, o recurso é simples. O grupo 3 vai ficar com deficiências múltiplas, sensorial e cegueira, né? E aí, tem lá, explicando na página 52 e 65, para facilitar essas questões, né, favorecer isso, também mesma coisa, deixar bem claro o que é essa deficiência, quais as dificuldades que essa pessoa enfrenta, quais as facilidades, que atividade favorece. E aí, no final, um plano de atividade e um recurso, para ser socializado. Claro que eu quero receber esse plano, vocês mandam para o meu e-mail o plano dessa atividade, viu? E o resumo, o slide, se fazer slide, salva ele em PDF e manda para mim também. Que eu tenho que mandar no relatório de vocês, com atividade remota, isso aí que vai contar aquelas aulas extras, porque não dá. Esses 2 encontros dá 10 horas, não dá 30 horas. As outras horas, vocês vão produzir essa atividade. A atividade 1, que eu passei, que vocês vão ler todo o material, isso conta a carga horária, vai ter que ler, sintetizar e fazer o texto, e essa outra, para poder fechar as 30 horas de vocês. O grupo 4, quem ficar com esse grupo 4, ele vai trabalhar a temática surdez, deficiência auditiva. A mesma coisa, explicar o que é a surdez, a deficiência auditiva, as dificuldades que esse aluno encontra, as facilidades, as atividades mais indicadas, eu vou com ele, um plano de atividade, um recurso. Bem simples. O grupo 5 vai trabalhar com transtorno global. Oi, quem fala? Com licença. Naciele, com licença. E professor, é para fazer esse plano, é um plano anual ou é um plano só de... Simples, é uma atividade, é um plano simples. É um plano simples na CL, é um plano só, um plano de atividade. Porque esse aí maior, de ação, vocês vão aprender na outra aula comigo, viu? Eu ainda vou mostrar na próxima aula, porque não dá para falar tudo hoje. Tá bom. É por quê? Porque antes de eu mostrar o plano lá, como fazer, eu quero ver quais as dificuldades estão enfrentando para fazer isso. Porque a gente tem que aprender na pele. Eu gosto muito, primeiro, de fazer, sentir na pele primeiro. Porque daí vai desbocar várias dúvidas, vários questionamentos, para a gente poder trabalhar na próxima aula o plano de ação, a atribuição de vocês, tudinho. Eu separei assim para por etapa, para a gente não mostrar tudo hoje, ficar muita coisa e atropelar. Eu acho que é basicamente assim, facilitar. Porque você não vai ter esse plano. É igual a gente fala plano de aula. É um objetivo, o conteúdo, o curso de trabalhar, o recurso, a estratégia e a forma de avaliação. A atividade, por exemplo, vou dar exemplo. Digamos que eu falei com vocês agora, aquela que eu fiz na aula anterior com vocês lá, fisicamente, lembra? Que eu pedi para vocês fazerem uma experiência em casa para se colocar no lugar de algum, com alguma deficiência, né? Lembra? Vendar os olhos, ou não escutar, lembra? Se eu fosse colocar no papel, eu botaria lá no objetivo, potencializar os outros sentidos para além da visão. Por quê? Porque eu vendei os olhos, né, de vocês, não foi? Aí vocês tentaram fazer coisas como se fosse a pessoa assim, visual, né? Ou o tato, porque passou a tatear, pegar nas coisas para poder descobrir, né? É um exemplo disso. Mas, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês um modelo de uma atividade prática. Se vocês quiserem, eu mando para vocês um modelo simples de uma atividade. Eu só quero uma atividade. Diga, Araceli, que eu estou na cabeça preocupada. Professor.
Não, tô entendendo, professor. Tô entendendo direitinho. É um modelo de uma atividade já que a gente fez. Bem simplesinho. Eu não quero nada grandioso, não. Algo simples. Pois tá bom. A minha proposta na série, pessoal, é assim. É vocês perceber que a função de vocês ela é muito importante. Você acha, não, é fácil. Não é. Vocês vão perceber que vocês vão ter que pensar no recurso, no material para confeccionar, demanda tempo. E tudo isso vai vocês pensar na forma de, quando vocês for para a sala de recurso funcional, organizar o tempo de vocês. Porque se vocês vão gastar para escolher o material alternativo, confeccionar esse material, contabiliza também no trabalho de vocês, na sala de multi-recursos funcional, viu? Porque eles vão ter que fazer isso, planejamento, e é muita coisa. Então, você vai botar muita coisa no plano de ação teu, e aí você não vai dar conta. E aí você tem que se organizar de tal maneira que você atenda à sua especificidade. Alguém ia perguntar, quem é? Passou, né? O grupo 5, né? Transtorno global de desenvolvimento, da página 80, página 92. Mesma coisa. De forma bem breve, explicar para nós o que é o transtorno global, quais as principais dificuldades que um sujeito que tem isso enfrenta, em que áreas tem mais facilidade, em que recursos ou estratégia é mais fácil de ser desenvolvida com eles. Já eu te respondo no chat. E o último grupo é o grupo das altas habilidades e superdotação, para 94 e 103. Mesma coisa, né? Vai fazer com os outros. E aí, organizar. Agora eu vou dividir vocês em grupos, só vou primeiro responder aqui a menina. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Pronto, voltei para vocês, que alguém me fez pergunta no chat aqui. Vamos nós. Helena, o trabalho. Mas tu olhou lá, né, Helena? Já mostrei lá o trabalho. Mas eu copio de novo, já. Nora Ramos. Não conheço quem é Nora Ramos, mas tudo bem. Professor que fica... é tu, Nora? Quem é Nora Ramos? O pessoal está usando o e-mail dos outros, né? O e-mail dos filhos, né? Então, assim... quer ficar no grupo 2. Já que a gente vê isso. Tatiana Bacelar... enviar, vai enviar. Esse plano deverá ser enviado... Sim, enviar para o e-mail também. Por quê, né, Jéssica? É porque isso é atividade remota. É a forma que a gente comprovar, porque pelo e-mail fica registrado a atividade. E fica registrado que vocês trabalharam, produziram. Porque a atividade ela é remota. E aí, essa atividade remota, à distância, estou fazendo em casa, ela vai ser contabilizada como carga horária, né? Para poder registrar. É por isso. Porque você sabe que essa aula aqui virtual não fecharia a carga horária. Porque ele fosse lá na Utena fisicamente, vai ficar amanhã em tarde até 6 da noite, né? 6 da tarde, né? Pronto. Vamos formar o grupo agora, dividir? Vocês articularam? Como é que fizeram? Vocês querem pela afinidade das temáticas? Como é? Ou quer que eu sorteio? Hora de falar. Põe o microfone e fala. Elivânia. Professor, a gente já tem uns grupos formados. Agora eu não estou lembrando qual é a numeração do meu. Não sei se é 5. Não. Só alguém representante. Eu acho melhor sortear, professor, as temáticas. Também acho melhor sorteado. Vamos me dar só os 6 representantes aí, que eu boto aqui. Não sei mais nem qual grupo eu tô. Não precisa do grupo, não. Eu só quero o nome da Bota aí, representante. Daiane. Aí depois vocês se misturam aí. Maciel, bota o teu nosso aí. É o que? Remédio? Representa aí o nosso grupo, que é de costume já, a gente se juntar. Está acostumado, né? Não, menina, ele vai sortear essas temáticas. Pois é, ele vai sortear a temática, a gente representa nosso grupo aí. Daiane tem uma. Daiane Lohana. É porque eu tenho duas Daiane, lembra? É a Lohane. É a Daiane Lohane. Pronto, eu lembro que é duas Daiane. Pronto, quem é a outra? Tuane. 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 Oi, Tuane, tu trabalha com Libra, né, Tuane? É. Quem é a outra? Rayane. Rayane, muito bem. Naciele. Naciele. Falta mais 2. Tatiane é o nome? Não. Nayana, Tatiane. Tatiane. Falta só uma agora. Falta mais um. Falta o Cláudio, Né, professor. Cláudio. O Cláudio é o novato aqui, né, Cláudio? Isso. O Cláudio já está chegando, já está trabalhando. Muito bem. Cláudio. Vou sortear aqui. Olha, vou mostrar que estão vendo aí, ó.
Tá o C, vou só, para não repetir o nome de ninguém, ó. Dá para ver aí, ó? Dá Viram? sim. Pronto, eu vou colocar um por um, ó. A ordem que for saindo é a ordem do grupo, viu? Entendeu? Se sair o primeiro nome, é o primeiro grupo. Se sair o grupo, entendeu? Professor, mas eu não lembro qual é a ordem do meu, não. Assim, Não. Entenda, não. Eu estou dizendo que a ordem daqui vai ser o que sair primeiro do papel, é o grupo 1. Entendeu? Pela ordem que sair aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. A ordem que sair aqui é o grupo. Vai valer a temática e a primeira apresentação, não é isso? Sim, tudo é que tá aqui. E se for o primeiro, é o primeiro de tudo. Entendeu? Mas vai ser legal. Então, se divertir, qualquer coisa no WhatsApp, conversa. O WhatsApp chama até 5 pessoas ao vivo, no vídeo chamada. Agu. Nós. Para não molhar lá para da casa das meninas, viu? Quando tu for Pronto. no jardinzinho. Olha aqui, ó. Tá aqui os papéis, ó. Olha, ó. Tirar o primeiro. Lá de baixo. Olha aqui o primeiro. Cláudio. Olha aí. Grupo 1, Cláudio. Eu, Cláudio. 1. Primeiro. Tá aqui, ó. Ok. Mais um aqui. Rayane. O 2. Olha, vou mexer aqui, ó. Tá vendo aí? Eu tô mexendo. Tirar mais um. Naciele. 3. Viu, Naciele? 3, tá bom. 3. Anota aí, meninas. Não esqueça também. Mais um papel. 4. Tuane. Viu, Tuane? Certo. 4. Mas depois, vocês trocarem entre si, vocês acharem, vocês trocam, vocês sabem, entre si depois. Agora eu tenho 2 aqui, como é que eu faço, né? Bora. Jogar para cima. Pronto. Pegou esse. Daiane Lohane, 5. Daiane Lohane, grupo 5. Não. E automaticamente, o grupo 6 só pode ser, né? Tatiane. Tatiane. Grupo 6. Ah, é a minha aqui, a Nora Ramos. Queria ver quem era, a Nora Ramos. Gente. Oi, professor. Tatiane. Tá? Então, tá claro isso, né? Aí, qualquer dúvida, eu vou botar vocês aqui, tudo certo. Eu mando no grupo de vocês a relação. Pessoal, eu e-mail também. Mas alguma dúvida, temas pessoal? também, professor. Sim, manda tudinho. Eu vou mandar os slides e o material. O material já mandei para produzir, né? Eu vou mandar só os slides, a temática e o grupo, tudinho. Tá bom. Mais alguma coisa, alguma dúvida, gente? Como foi a aula? Foi ótima, professor. A pena que eu não pude assistir pela manhã. Mas vai assistir em casa, no conforto do seu da casa, no sofá da sua casa. Né? Tá lá no vídeo. Bom demais, até no quarto lá assistindo, no conforto da casa. Tantas vezes você quiser, tá gravado. Pois é. Que bom. Gente, e aí vocês podem pensar depois com calma a data do nosso encontro, aquele extra, para que a gente possa falar sobre adaptações curriculares, enfatização, as atividades, o plano de atividade, que é algo extra, não está na nossa carga horária, não. A gente pode trabalhar e posso inserir depois, se quiser. Vocês podem pensar e me dizer o dia que vocês querem. Pode ser um dia da semana à noite, pode ser final de semana, pode ser próximo sábado, enfim. Vocês analisem com cuidado depois me diz. Pode Coloca ser... lá no grupo lá. Alguém está me perguntando a perguntinha aqui. Pode ser à noite, professor, próximo... Não dá o próximo encontro, porque são 2, manhã e tarde, a não ser que fosse tarde e noite, Tatiana, porque ela perguntou aqui se poderia ser o nosso próximo encontro à noite. Aí à noite não fecha, né, porque são 2 encontros, né, manhã e tarde. A não ser que seja à noite um só, e à tarde um outro, um de manhã e uma à noite. Você discute no grupo e me dê a resposta. De modo que o segundo encontro tem que ser 2 encontros. Agora, o nosso pessoal, aquele extra, pode ser qualquer horário, vocês que vão marcar, entendeu? Caso vocês queiram, que é para falar de adaptação curricular, estabilização, como é que vai fazer a avaliação desse aluno,
né? Porque na escola, geralmente, ele é excluído, como avaliar o aluno com deficiência, é nesse sentido, eu sugiro para vocês, ok? Vocês pensam nisso aí, me aviso. No mais, eu tenho a parabenizar vocês mais uma vez pela participação, envolvimento, engajamento de vocês, e que a gente possa ter dias melhores nessa pandemia, que todos nós possamos passar ileso, com saúde e retornar à nossa normalidade. Bom? Se não tem mais, eu dou por encerrado nossa aula de hoje e até no próximo encontro. Qualquer dúvida, entre pelo WhatsApp ou no e-mail comigo. Fica à disposição. Ok, professor. Obrigada. Tá bom, professor. Obrigada. Tenha um bom final de semana. Vocês também. Deus Tchau, abençoe. gente. Boa tarde.